Irmãos e irmãs, vocês devem entender que Deus está chamando a nossa atenção antes que seja tarde demais. Então a minha pergunta esta noite é: que evento acontece na Terra para revelar o fato de que o julgamento passou dos mortos para os vivos? Você vai descobrir que é por isso que quando a lei dominical nacional for aprovada na Terra, você irá descobrir que será tarde demais para os adventistas do sétimo dia para se prepararem. Nós vamos mostrar a vocês. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês sabem, a Bíblia nos diz que podemos saber quando o julgamento será aprovado, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que podemos saber o momento. A Bíblia dá evidência após evidência para nos dizer de fato. Vá para Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2 e ouçam. Observem por um momento como podemos saber quais são os eventos que cercam o julgamento dos vivos. Vá para Tiago 2. Observem o que a Bíblia diz em Tiago 2, começando no versículo 12. Então, falar e proceder com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei. Então, o que vai nos julgar no julgamento? O que vai nos testar no julgamento? Não consigo ouvir vocês. A lei. Então, quando os mortos forem julgados, eles serão testados pela lei. Quando os vivos forem julgados, os vivos serão testados pela lei. Então, quando o julgamento passar dos mortos para os vivos, algo deve testar os vivos em relação à lei de Deus. Eu me pergunto, o que será? Vejam o versículo 10. O que a Bíblia nos diz no versículo 10, porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas o quê? Um ponto. Então a Bíblia está nos dizendo que Deus pode nos testar em um ponto da lei. E se o cumprirmos, então isso nos mostrará que estamos em harmonia com toda a lei. Estou certo? Eu me pergunto, qual é o único ponto da lei que Deus julgará os vivos quando o julgamento passar dos mortos para os vivos? Eu me pergunto, qual é o único ponto? Alguma vez houve algum ponto da lei dos 10 mandamentos em que Deus julgou o seu povo, sim ou não? Sim. Qual ponto? Qual o mandamento de todos os 10 é o cerne dos mandamentos que Deus usa para provar se guardamos toda a lei? O quarto mandamento. O que o quarto mandamento diz? Lembra-te do dia de sábado. Agora é o único mandamento que começa com lembra-te, porque ele escolheu este para não esquecer. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o sábado do Senhor teu Deus. Agora me lembrei do meu amigo. Eu acho que não vos contei que me encontrei no aeroporto. Não no aeroporto, mas no hotel. Eu vi ele hoje. Ele veio até mim e disse, ele sorriu e nos cumprimentamos como irmãos. Ele faz parte da Igreja dos Santos dos últimos dias e conversamos sobre este mesmo ponto. Falamos sobre como entender isso nos últimos dias. Falamos sobre o sábado e eu disse, se somos verdadeiros seguidores de Deus, devemos estar em harmonia com todos os 10 mandamentos que a Bíblia diz, o quarto e com todo o resto. Ele disse, isso é verdade. E eu disse, o que o quarto mandamento diz? Lembra-te do dia do sábado, o sétimo dia é o sábado. Eu disse para ele que o sábado é o sétimo dia e não o domingo. O sétimo dia é o sábado e o domingo é o primeiro dia da semana. Todo cristão vai te dizer. Agora ele começou a ficar confuso quando eu falei sobre este ponto. E ele disse que desde o início, ele disse que o dia em que Jesus ressuscitou da sepultura, ele disse foi no domingo. E eu disse no primeiro dia da semana. Então você mostra a eles o sétimo dia, que é o sábado, e eles se esquecem disso. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, quando voltei e mostrei isso a ele, eu disse, olhe, cada um de nós pode ser filho de Deus. Se amamos a Deus, não importa qual seja a nossa igreja, temos que seguir a Jesus, mais do que uma igreja, mais do que uma tradição. E então eu disse a ele, para me trazer o texto, porque ele disse que eu acho que está na Bíblia. E eu disse, então me traga o texto, você é um missionário, você deve saber disso. Traga o texto para mim, me mostra que o domingo é o sábado. E hoje eu ouvi, adivinhem o que ele me disse? Ele disse, não consegui encontrar o texto ontem à noite, você pode me dar outro dia? E eu falei, eu te darei 1000 dias e você não conseguirá encontrar. Meus irmãos e irmãs, por quê? Porque não está na Bíblia. Vocês sabem, normalmente, quando vamos ao redor do mundo, normalmente ofereço às pessoas $10.000 para quem encontrar o texto que diz que o domingo é sábado. $10.000 para qualquer pessoa que me mostrar pela Bíblia que Deus mudou o dia de culto de sábado para o domingo.
que Deus mudou do primeiro dia para o sétimo dia, o primeiro dia. Eu não tenho esse dinheiro na minha conta bancária, mas não tenho medo. Vocês sabem por quê? Porque não está na Bíblia. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, então quando eu disse ao homem, ele me disse que voltará, e eu disse, tudo bem, estarei aqui pela graça de Deus e estudaremos mais um pouco. Vocês sabem disso, que Deus tem ovelhas em toda parte. Vocês sabem que a maioria dos verdadeiros cristãos não está na Igreja Adventista do sétimo dia. A maioria dos cristãos estão na igreja católica, eles estão na igreja congregacional, eles estão na igreja metodista, eles estão na igreja batista, eles estão na igreja dos santos dos últimos dias. Eles estão em todas essas igrejas, que nunca ouviram a verdade, mas são filhos de Deus, e quando ouvirem, seguirão. E a maneira como você sabe que quem é um homem, se ele é um verdadeiro filho de Deus, não é por denominação religiosa ou afiliação à igreja. Deus conhece seus filhos porque tudo o que o mestre diz, tudo o que o pastor diz, qualquer que seja a voz de Jesus, diz que eles dizem, sim, Senhor, eu o seguirei. E se um homem for membro da Igreja de Cristo, se um homem for ateu ou gnóstico, ou se o homem for budista ou muçulmano, mas se ele estará disposto a seguir a palavra de Deus, que pessoa se tornará na igreja remanescente, porque a religião de Deus é a religião da Bíblia, e a religião da Bíblia é o adventismo do sétimo dia. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas meus irmãos e minhas irmãs, se vocês são adventistas do sétimo dia e vocês não seguem o que a palavra de Deus diz por causa da tradição dos adventistas do sétimo dia, se você se apega apenas à sua igreja, você estará perdido. A única maneira que Deus conhece são aqueles que estão dispostos a segui-lo. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, haverá um teste no final dos tempos. Escutem o que a Bíblia diz. Vá para Êxodo capítulo 16. Agora a Bíblia diz que quando o julgamento passa dos mortos para os vivos, nós vamos ser testados pela lei, e não precisa ser toda a lei. A Bíblia diz que se tropeçarmos em um só ponto, somos culpados de todos. Se não cumprirmos um ponto, somos culpados de todos. Meus irmãos e minhas irmãs, queremos descobrir se a Bíblia nos diz que houve um ponto específico em que Deus testou seu povo ao longo da história. Observe o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, começando no versículo 4. Observem o que a Bíblia diz em Êxodo 16, versículo 4. Vamos ler isso juntos, o que a Bíblia diz. Então Deus disse a Moisés, eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e escolherá a porção. Por quantos dias? Todos os dias. Mas vocês irão descobrir que foram todos os dias, exceto um dia determinado. Porque Deus fez aquele pão cair do céu? Porque Deus fez isso? Olhe para a última linha. Agora lembrem-se, isso não está se referindo para Moisés, isso está se referindo ao plano da redenção. Agora observem, e diz, a fim de que eu ponha. Qual é a próxima palavra? Agora vocês sabem o que a palavra provar significa? Alguém sabe o que a palavra prova significa? O que a palavra prova significa? Testar. Então ele diz, eu quero sondar, eu quero testar, quero ver quem são aqueles que vão guardar os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz, a fim de que eu ponha à prova para ver se eles farão o quê? Não consigo ouvir vocês. E diz, para que eu possa provar, para ver se andam ou não na minha lei. Em outras palavras, ele vai testá-los se eles vão guardar sua lei ou o quê? Ou não. Agora, meus irmãos e irmãs, como ele os testou sobre como eles guardariam a lei, qual foi o seu teste? Vejam o que a Bíblia diz no versículo 23, Êxodo 16, versículo 23. A Bíblia diz, ele disse a eles, eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia de quê? Repouso sagrado. Eu não consigo ouvir vocês, amanhã é o dia de quê? Agora vemos o santo sábado chegando. Diz que amanhã é o dia de descanso. Agora pergunta, que dia é o santo sábado? Que dia é? O sétimo dia. Então diz que amanhã é o dia de repouso sagrado do santo sábado. O sábado consagrado ao Eterno. Se quiserem cozinhar o alimento no forno, assai. Mas tudo o que sobrar, separai guardando-o para amanhã do sábado. Versículo 25. E Moisés disse o quê? Comam hoje, porque este é o dia de sábado, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. Versículo 26.
E o que o versículo 26 diz? Diz que em 6 dias recolhereis, mas o 7º dia é o sábado. O que Deus fez acontecer? Deus fez o maná cair por 6 dias, mas no 6º dia Ele enviou a porção dobrada, porque no 7º dia Ele não ia mandar nada, porque o sábado é o 7º dia, é o dia especial de descanso de Deus. Então a Bíblia diz, vejam o que ela diz, vamos continuar. Diz que no sábado não encontrarão nada. Versículo 27. Mesmo assim, no 7º dia, saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato não acharam. Então o Senhor disse a Moisés, até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Pergunta, qual foi o teste? Se eles iriam guardar toda a lei ou não. Deus usou um ponto. Qual foi o ponto? Qual foi o ponto? Digam-me. O sábado. Quero lhes fazer uma pergunta. Alguém pode dizer, mas isso foi para Israel? Isso é o Antigo Testamento? Esses foram os filhos de Israel no Antigo Testamento. Foi assim que ele os testou. Foi assim que ele os provou. Mas o que o Novo Testamento diz? Vamos lá para 1 Coríntios 10. Vocês sabem o que a Bíblia diz no Novo Testamento, que esse teste que Deus colocou sobre eles foi um sinal para os últimos dias. Vejam 1 Coríntios capítulo 10. A Bíblia fala sobre a peregrinação dos filhos de Israel através do deserto em 1 Coríntios 10, versículo 2. A Bíblia diz, e todos nós somos batizados em Moisés, na nuvem e onde mais? No mar. Vejam 1 Coríntios 10, versículo 6. O que o versículo 6 diz? Agora esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que soubéssemos o que é ruim como eles fizeram. Quem eram esses que cobiçaram? Os filhos de quem? De Israel. Mas agora vejam o versículo 11. Agora qual é a próxima palavra? Não algumas dessas coisas, mas quantas? Todas. Isso inclui o teste para os homens, sim ou não? Sim. E diz, agora todas essas coisas aconteceram com eles para, me deem outro nome, exemplos de tipos, sombras, exemplos. E foi escrito como advertência para nós sobre quem? Não é o começo do mundo, mas o fim dos tempos. Então, irmãos e irmãs, no final dos tempos, quando o julgamento passar do início do dia da expiação até o final do dia da expiação, o que será o teste da lei que mostra que o julgamento passou dos mortos para os vivos? A aprovação de um decreto. Que decreto? Falem comigo. O decreto dominical, quando a lei dominical nacional for aplicada na terra, isso é um sinal de que o julgamento passou dos mortos para os vivos. Do quê? Dos mortos para os vivos. O julgamento não foi aprovado em relação aos vivos ainda, sim ou não? Não, ainda. Agora, meus irmãos e irmãs, isso significa que em 2023, Deus ainda está julgando quem? Os mortos. Então, irmãos e irmãs, antes do período de 6.000 anos, o que deve acontecer na terra para levar Jesus ao fim do dia da expiação, a passar para o julgamento dos vivos, o que deve acontecer? Deve haver uma aprovação de um decreto nacional da lei dominical que julgará o povo de Deus, que testará o povo de Deus, que fechará a porta da graça para o povo de Deus. Agora vocês sabem o que a palavra provação significa? A palavra provação significa apenas o quê? Apenas uma prova. E o teste final será sobre o selo de Deus e a marca da besta, sobre o verdadeiro sábado do 7º dia da criação e a falsa tradição do sábado dominical. Este teste trará a transferência ou a mudança do julgamento dos mortos para o julgamento dos vivos. Pergunta, no tipo, eles sabiam quando o julgamento dos vivos aconteceria, sim ou não? No tipo, na sombra, eles sabiam quando o julgamento passou dos mortos para os vivos? Sim. Como eles sabiam? Vamos olhar para a sombra. Pai Celestial, enquanto nos preparamos para encerrar esta mensagem, mostre-nos que mostre-nos que o dia da expiação está prestes a terminar e o Senhor quer que estejamos prontos. Por favor, querido Deus, nestes últimos minutos, em nome de Jesus. Amém. Agora observem isto. Qualquer um conhece os sacerdotes no santuário. Eles não poderiam usar o que quisessem. O sacerdote tinha que usar as vestes sagradas que o próprio Deus ditou para o sacerdote usar. Agora, no dia da expiação, adivinhem o que os sacerdotes tinham na parte inferior da sua vestimenta. E no dia da expiação, eles tinham algo na parte inferior da sua vestimenta. Eles tinham algo que foi chamado de sino e romãs. Como podemos saber disso? Venham para Êxodo 28.
Vejam o que a Bíblia diz no versículo 2. Em Êxodo capítulo 28, versículo 2, a Bíblia diz: E você fará o quê? Vestimentas sagradas para Arão, seu irmão, que lhe exaltem a dignidade e honra. Pergunta: Jesus estava preocupado sobre como seus ministros se vestiam, sim ou não? Sim. Os deixou fazer moda? Ele lhes disse especificamente detalhes sobre o que eles deveriam usar. Vejam o próximo versículo, observem o que a Bíblia diz. No versículo 3 diz: Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei, com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Então, para qualquer pessoa que servisse a Deus, suas roupas foram ditadas pelo próprio Deus. E se não usassem o vestido que Deus lhes disse para usarem, a Bíblia diz que eles foram expulsos do santuário. Eu me pergunto se o vestido ainda importa hoje? Eu me pergunto se o vestido ou a vestimenta ainda importa hoje? Agora, meus irmãos e irmãs, aquele sacerdote se vestiu para a glória e para a beleza. O ministro agora percebe como era a vestimenta dele, particularmente o sacerdote. Vejam o que a Bíblia diz em Êxodo 28, começando no versículo 33. Ainda falando sobre a vestimenta sacerdotal, diz: E na parte inferior sobre o quê? O que é a orla? O que significa? A orla é aquela parte inferior que está dobrada. E diz: Ao redor da orla inferior do manto abordarás romãs. Vamos pular para o versículo 34. Vamos ler o versículo 34 juntos, e diz: Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino de ouro e uma romã, em seguida outro sino e outra romã. Agora, por que a Bíblia repete isso? Sempre que a Bíblia repete algo, é mais importante. E então, na vestimenta sacerdotal, o que estava na vestimenta sacerdotal era um sino e uma romã. Agora, o tempo não me permitirá explicar isso hoje, mas vou lhes dizer isso: um ministro deve ter mais do que sons, ele deve ter algum fruto em sua vida. Você pode, não seja apenas um pregador, ele deve praticar o que prega, mas isso é outro assunto. Eu estou falando esta noite sobre o sino que ele tinha na parte inferior de sua roupa. O que ele tinha? Sinos. Agora, irmãos e irmãs, para que eram os sinos na parte inferior de sua veste? Para que servia? A Bíblia nos diz, vamos ver no versículo 35, e diz: E Arão deverá vestir este manto sempre que estiver ministrando. Me deem outro nome para ministro, me deem outro nome para o ministro. Um servo, me deem outro nome para servir como ele serviu. Um trabalho, o seu trabalho. Então o ministro trabalhava enquanto ele ministrava. Enquanto o ministro trabalhava e ministrava, estava acontecendo algo muito sério. Diz que os sacerdotes trabalhavam e ministravam. Vejam o que aconteceu. A Bíblia diz: Pai Celestial, por favor, não deixe qualquer um de nós se distrair agora. Pai, isso é tão sério. Por favor, querido Deus, nestes últimos momentos, ajude-nos a ver que o evento mais solene de todos os tempos está prestes a acontecer e nenhum de nós está pronto. Nem pastores, nem presbíteros, nem membros, nem pessoas, nem até mesmo eu falando, Senhor. Preciso de Jesus, por favor, querido Deus. Humilhamo-nos para que possamos ouvi-lo antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus. Amém. Vou lhes dizer uma coisa: como podemos ir à igreja e ser tão descuidados? Não me importo com quem nós estamos. Jesus está vindo. A porta da graça está para se fechar. Vocês viram esta noite que o diabo não está brincando. Vocês pensaram que o diabo simplesmente apagou a luz sem motivo? Ele pensou que isso iria parar a reunião. Isso interrompeu a reunião? Não. Ele pensou que estava reinando e que ia parar a reunião? Não. O diabo fará de tudo para tentar te impedir de ouvir esta mensagem e entender esta mensagem e se preparar. Ele sabe e entende que o tempo está se esgotando, sua própria existência está em jogo, sua cabeça está prestes a ser esmagada e todo o seu plano é impedir que Jesus venha neste lugar tão sagrado. Mas, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que quando aquele sacerdote tinha o sino em sua vestimenta, isso significava algo. Em Êxodo 28, 35, versículo 35 diz: Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando, o som do sino será ouvido. Então o sino permitiu que seu som fosse o quê? Ouvido. Agora, antes de você ler, olhem para mim por um momento. Então isso significava que o ministro tinha um sino na parte inferior de sua vestimenta e que o sino tinha um som que poderia ser o quê?
ouvido, de modo que quando o ministro se movesse, o que aconteceria? Você poderia ouvir o som do sino. Se o ministro parasse de se mover, o que aconteceria? Não teria som. Então eles sabiam se o ministro estava se movendo com base no som. Então, se os sinos se mexiam, eles sabiam que os ministros estavam se movendo. Agora eu quero que vocês vejam que houve 2 momentos principais do movimento dos sinos. Quantos? Vejam, vamos ler a Bíblia, diz no versículo 35, que seu som será ouvido quando ele fizer o quê? Quando ele subir ao lugar santo, diante do Senhor. E quando ele fizer o quê? Quando ele sair. Então, 2 vezes, quando ele entrar e quando ele sair. Então, quando ele vai, está no início ou no fim? No início. Então, o som é ouvido quando ele começa o dia da expiação. E um som é ouvido quando ele está se preparando para o quê? Para o fim da expiação. Começo e fim, 2 partes. Quais são as 2 partes do julgamento? Julgamento dos mortos e dos vivos. Agora uma pergunta a vocês. Jesus anunciou o julgamento dos mortos, sim ou não? Sim. Quem anunciou o julgamento dos mortos? Vocês sabem como nós o chamamos? De adventistas. Vocês já ouviram falar de William Miller? Ele era um fazendeiro, ele era um batista. Vocês já ouviram falar de Joseph Bates? Vocês já ouviram falar de Tiago White? Ele era metodista. Vocês já ouviram falar da irmã Ellen Harmon? Ela era metodista, mas eles ouviram os sinos. O que você está querendo dizer? Irmãos e irmãs, se vocês entenderem, vocês se lembrarão e saberão que no santuário os tipos estavam sendo cumpridos. Agora vocês sabem que no dia da expiação, me digam que dia era o dia da expiação? O dia da expiação era o 10º dia de quê? Do 7º mês. Mas vocês sabem que houve uma festa antes da 6ª festa. Houve uma 5ª festa. E eu sei que a 5ª festa foi um pouco antes do dia da expiação. A festa, alguém sabe que dia era a festa das trombetas? A festa das trombetas era no 1º dia do 7º mês, que está em Levítico 23, seu dever de casa. Quantos dias eram antes do dia da expiação? 10. Agora é por isso que os 10 dias de oração foram significativos. 10 dias para Jesus é sempre um tempo de preparação. Vocês se lembram que Jesus ficou na terra depois de sua ressurreição por 40 dias? Mas o Pentecostes veio 50 dias depois. Então, depois dos 40 dias que ele subiu, quantos dias eles tinham? 10. 10 dias para se preparar para o derramamento do Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, 10 dias. Mas na profecia bíblica, um dia é um ano. Então, meus irmãos e irmãs, que dia foi o dia da expiação? 1844. Então, 10 dias ou 10 anos antes do dia da expiação, a festa das trombetas deveria começar. O que dá 10 anos antes de 1844? 1834, algo aconteceu. Em novembro de 1833, as estrelas fizeram o quê? Caíram. E quando as estrelas caíram, esse foi um dos sinais dos últimos dias. Em que ano as estrelas caíram? 1834. Agora lembrem-se que esses tipos devem ser cumpridos no momento apontado da sombra. Então, meus irmãos e irmãs, 1833, as estrelas caíram. William Miller estudou isso por 2 anos, desde 1831. Ele viu e disse que esse foi o último dos sinais antes de vermos os céus se abrirem. E então ele começou a pregar. E todos começaram a aceitar a sua pregação de Daniel e Apocalipse, embora fossem de igrejas diferentes, eram batistas, eram congregacionistas, eram metodistas e outros cristãos. Mas irmãos e irmãs, alguns deles nem iam à igreja, mas quando aceitaram uma mensagem passaram a ser chamados de adventistas. E o que significa adventista? O que significa a palavra adventista? Adventista é uma palavra latina que significa apenas, adivinhe o quê? Que significa a vinda do Senhor. E o que? Então o primeiro advento, a primeira vinda de Cristo. Então, um adventista é aquele que crê na segunda vinda de Cristo. Vocês sabiam que toda igreja cristã deveria ser adventista? Vejam, nossa religião é apenas uma religião da Bíblia. Agora, meus irmãos e irmãs, os adventistas vieram em cena em 1834, na hora certa, apontado no serviço do santuário. Assim como Jesus foi apontado no 14º dia do 1º mês de 31 DC, o Cordeiro Pascal Jesus, o Messias, apontou. O mesmo santuário aponta a igreja adventista. Que outra igreja entrou em cena em 1834, pregando sobre isso? Nenhuma outra igreja no mundo. Você pode estudar na história e descobrir isso. Agora, meus irmãos
irmãos e irmãs, quando eles começaram a pregar, vocês sabem, na festa das trombetas, o que eles fizeram? Eles pregaram as trombetas e tocaram e disseram que em apenas 10 dias, o dia da expiação estava chegando. Mas o final típico, eles disseram que não era uma trombeta literal. Era uma trombeta antitípica. Vocês sabem o que a Bíblia diz em Isaías 58, versículo 1? Lá diz, levante a sua voz como uma trombeta. Então, meus irmãos e irmãs, eles cumpriram a festa típica das trombetas, levantando suas vozes, proclamando que em 10 anos aconteceria a vinda de Cristo. Isto aconteceu historicamente, sim ou não? Jesus veio? Sim, ele veio. Não veio à terra, embora Jesus tenha vindo ao ancião de dias. Ele veio ao lugar santíssimo. Jesus mudou-se do lugar santo para onde? Para o lugar santíssimo. Os sinos tocaram o suficiente, ouviram o sacerdote entrar, mas isso foi o começo do dia da expiação. Mas irmãos e irmãs, o dia da expiação tem que chegar ao fim. Então, quando o sacerdote está se preparando para terminar o dia da expiação, ele tem que começar a julgar o quê? Os vivos. Ele começa com os mortos. Cada geração sucessora, que foi a primeira pessoa, que é julgada. Quem é a primeira pessoa? Alguém disse Adão. Não. Vocês sabem que Adão não foi o primeiro a morrer. Vocês sabem que quem morreu primeiro foi Abel. Então a primeira pessoa que será julgada será Abel. Então, se você leu o Novo Testamento, Jesus em Mateus 23 disse que do sangue, não de Adão, mas do sangue do justo Abel e todo o sangue dos profetas. Então, meus irmãos e irmãs, a primeira pessoa julgada, Abel, e então cada geração. Jesus irá prosseguir de cada geração, sucedendo uma após a outra, até chegar à geração final. E a geração final não está morta, a geração final está o quê? Viva! E quando Jesus passar do julgamento dos mortos para o julgamento dos vivos, o que acontecerá com os sinos? Falem comigo. Os sinos tocarão, e aqueles que são adventistas do sétimo dia, aqueles que acreditam na Bíblia, adivinhem o quê? Ouvirão o som do sino e sabem que Jesus passou dos mortos para os vivos. Pergunta, é um som literal, sim ou não? Não há um sino grande o suficiente ou alto o suficiente para poder soar do céu para a terra. O sino antitípico é um conhecimento das profecias. Vocês sabiam que a palavra sino vem de uma palavra que significa relógio? Eu mostrarei a vocês amanhã à noite. Agora, meus irmãos e irmãs, isso significa que o grande relógio do tempo é o sino que toca e nos mostra onde Jesus está e o que Jesus está fazendo, e o trabalho que ele está fazendo é julgando os vivos. Agora pergunto, quem são as primeiras pessoas que serão julgadas quando a lei for imposta? Os batistas? 1 Pedro 4,17 diz que o julgamento começará onde? Na casa de Deus. Vocês sabem, irmãos e irmãs, quando a lei dominical nacional for imposta, as primeiras pessoas testadas serão os adventistas do sétimo dia. E quando o julgamento passar dos mortos para os vivos, adivinhem o quê? Não devemos começar a nos preparar, devemos estar prontos. Como posso saber? Temer a Deus e dê glória a Ele, porque é hora do seu julgamento. Assim, quando o seu julgamento chegar, não apenas para os mortos, mas quando ele vier para os vivos devem estar em uma posição onde eles estarão dando glórias a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, quando o julgamento dos vivos chegar, devemos estar em uma posição prontos, já onde estaremos dando glória a Deus. Pergunta, posso dar glória a Deus e ao pecado ao mesmo tempo? Não. Como posso saber? Se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então o pecado não dá glória a Deus. O pecado não dá glória a Deus. Então, quando o julgamento dos vivos chegar, devo estar em uma posição sem pecado, onde posso dar glória a Deus. Posso fazer isso sozinho? Não. Qual é a única esperança de voltar a esta condição sem pecado? A Bíblia diz Cristo em você, não Cristo fora de você. Ela diz que Cristo está batendo na porta de seus corações. Diz que Cristo deve estar aonde? Em nós, que é a esperança da glória. A única esperança de glorificar a Deus é ser trazido de volta do pecado. Unicamente precisamos de Jesus. Mas adivinhem o que leva a ter Jesus? Isso requer tempo. Vocês estão dispostos a dar-lhe tempo, sim ou não? Há 3 coisas que devem acontecer. Quantas coisas? 3 coisas. É um novo conjunto de 3. Deus faz coisas em 3. As divindades são 3. 3 coisas. Qual é a primeira? Acordar. Qual é a segunda?
Limpeza. Qual é a terceira? Levante-se, então conheceremos a Deus. Nós devemos acordar. Agora vocês sabem a hora. Vocês entendem o que fazer? Você sente sua necessidade? Você acordou. Você diz, Senhor, eu preciso de Jesus. O que você deve fazer quando acordar? Quando acordar, a próxima coisa a fazer é ir ao lugar santo e fazer o que está começando, começar a limpar. Senhor, o que há na minha vida que precisa sair? Limpá-lo. Esse trabalho começa no lugar santo, mas termina no lugar santíssimo, na purificação do santuário no dia da expiação. Deus sendo uma pessoa que limpa tudo que precisa se destacar ou sair de nossa vida, que não está em harmonia com a palavra. Você sabe que há algumas músicas que precisam ser limpas, há alguns DVDs na sua casa que precisam ser limpos esta noite. Músicas, lixos, CDs, roupas, comida. Há algumas mudanças que precisam ser feitas assim que acordarmos. Meu jovem irmão, eu não sei se esta é a sua primeira noite. Você pode acordar aquele jovem irmão atrás de você? Você daria um tapinha nele? Estou falando com você aqui, me escute, isso é sério. Nossa vida está em risco, Jesus está voltando. E meus irmãos e irmãs, o que Deus vai nos dizer? A primeira coisa que tem que acontecer, Deus precisa nos acordar. Vejam, se pararmos de conversar enquanto Deus fala, estamos dormindo e ousamos. Deus precisa de ministros que vão nos ajudar a entender isso. Isso não é uma brincadeira, isso é real. Se você está na rua, o homem da rua vai dizer com quem você está falando. Você sabe que na igreja de Deus, Deus precisa de ministros que não sejam covardes, que nos mostrem que Deus quer nos salvar, mas primeiro precisamos acordar. Depois Ele precisa nos limpar, então adivinhem o que? Ele pode nos levantar. Meus irmãos e irmãs, eu quero acordar. O que vocês dizem? Mas o primeiro trabalho de acordar, nenhum de nós pode fazer por nós mesmos. Somente Jesus pode fazer isso. É um trabalho que acontece em mim mesmo do lado de fora. É um trabalho que acontece aonde? No coração. Deveríamos estar orando esta noite. Senhor, dê-me um novo coração. Porque podemos fazer todas as mudanças do lado de fora. E limpo tudo para cima. Mas nossos corações não estão limpos. Estaremos prontos para resistir. A Bíblia diz, quem resistirá? Aqueles que têm mãos limpas e coração limpo. Eu quero um novo coração. O que vocês dizem? Eu vou lhes dizer uma coisa. A razão pela qual o diabo nos ataca é porque ele tem medo do que pode acontecer nesta ilha. A razão pela qual o diabo vai atacar um jovem é porque ele entende o poder dos jovens. Eu acredito que Deus tem um jovem aqui hoje que está disposto e Deus tem um trabalho especial para você. Eu acredito que Deus quer trabalhar em você. Quando tivermos alguns jovens que estarão dispostos a defender Jesus, o diabo tem medo disso. Mas acredito que alguns deles estão nesta sala aqui hoje. Eles vão ficar longe do mundo. Não há nada lá fora para mim. O que eu quero fazer é seguir o homem Cristo Jesus. Escutem, há um homem nos Estados Unidos chamado 50 Cent. Talvez vocês não saibam quem ele é, mas na América todos o conhecem. 50 Cent, escutem, 50 Cent não sabe quem você é, ele nem te daria um centavo, mas Jesus nos deu a sua vida, Jesus morreu por nós, você vai viver por ele? Minha pergunta esta noite, o que o diabo fez por você para torná-lo tão leal a ele? Vamos ouvir e tocar sua música, vamos tocar seus vídeos, vamos jogar seus videogames, suas diversões? O que o diabo fez por nós para nos tornar tão leais a ele? Mas Jesus deu tudo por você, Jesus morreu por você. Eu não sei sobre você, mas irmãos e irmãs, eu quero viver para Ele. Eu não quero mais o mundo. Perdoe-me, Jesus. É o seu desejo esta noite? Este é o seu desejo esta noite? Você poderia se ajoelhar reverentemente comigo enquanto oramos. Pai Celestial, o dia da expiação está prestes a chegar ao fim. Estamos nos momentos finais da história desta terra. Os 6.000 anos já estão quase completos, e o diabo se gaba de que vai mantê-lo aí até o tempo acabar. Mas ele não sabe que vai haver uma reviravolta. Não importa se eu quiser. A reforma acontecerá na ilha de Samoa, que está começando agora mesmo. Jovens e adultos vão acordar e parar de brincar com Deus.
E vamos ver que é hora de nos limparmos e nos levantarmos para que Jesus possa terminar sua obra no lugar santíssimo, na hora que Ele pode julgar os vivos a tempo, e quando as leis passarem, um grupo estará preparado, que passarão no teste da lei dominical, que vão honrar o Deus verdadeiro no sábado do 7º dia, e vamos receber o selo do Deus vivo, receber a chuva serôdia, para dar o alto clamor e trazer as outras ovelhas em muitas denominações que nunca ouviram esta mensagem para a verdadeira igreja. Todos os que já nomearam o nome de Cristo, então podem se levantar, e então Miguel se levantará e terminará seu trabalho como sacerdote, antes que os 6.000 anos se completem. E o Senhor sai do santuário depois que as pragas caem e esmagam a cabeça de Satanás. Faltam apenas alguns meses. Estamos aqui, por favor, querido Deus. Se alguma vez houve um momento para acordar, este tempo é agora. Por favor, mostre-nos, Senhor, para pararmos de brincar com Jesus. Há pessoas hoje aqui, Senhor, dizendo: quero Deus, quero parar de jogar. Estive distraído, mas não mais esta noite. Fui um tolo, mas não mais esta noite. Esta noite quero me levantar por Deus, e eu não me importo com o que os outros jovens estão fazendo. Vou me levantar por Jesus. Não terei vergonha do Evangelho de Cristo. Na verdade, há alguém aqui esta noite, algum jovem esta noite que será corajoso o suficiente para dizer: querido Deus, eu o seguirei, Jesus. Eu quero ver se há alguns que são covardes ou algumas pessoas que não têm medo. Eu quero ver o verdadeiro samuano com espírito guerreiro. Se há algum jovem disposto a defender Jesus, um jovem por Cristo, eu quero apenas que levante sua mão e diga: eu vou me levantar por Jesus. Pai Celestial, o Senhor está vendo aqueles que estão de pé. O Senhor vê aqueles que estão de mãos levantadas. E se há alguma mão que não esteja levantada esta noite, eu oro para que o Senhor agite essa alma até que ela tome uma decisão por Jesus. Pai, muito em breve muitos irão querer conhecê-lo, mas será tarde demais. Obrigado, porque esta noite ainda não é tarde demais. Se houver alguma alma assistindo na internet, uma alma aqui mesmo, nessa sala, que sente o Espírito Santo falando com você, pode não chegar em casa esta noite. Levante a mão. Você está dizendo: querido Jesus, eu quero segui-lo. Pai, o Senhor está vendo as mãos. Obrigado. Salva-nos. Traga-nos de volta amanhã à noite. Oramos. Não deixe que nada nos impeça. Nós vemos que o diabo está falando sério. Ajude-nos a mostrar a ele que queremos dizer que também estamos falando sério. Por sua graça, traga-nos de volta amanhã. Em nome de Jesus. Amém.